Olá pessoal, eu sou Planca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E quem gostar do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, só assim essas informações vão ser levadas para mais pessoas. Tá? Vamos falar um pouquinho de uma palestra que eu estava vendo do Abraham Weintraub, o ex-ministro da Educação que saiu correndo do Brasil com medo de ser preso por ser propagador de fake news, que espalha o ódio e dissemina ódio entre as famílias brasileiras, inclusive gerando conflito dentro do próprio núcleo familiar. Esse livro aqui, ele fala muito disso aqui. A política, o ódio como política, tá? Da Esther Solano, é um livro publicado pela editora Boitempo. Ele fala como o fascismo propaga o ódio, e isso não é de hoje, isso vem desde Benito Mussolini, né, quando se estabeleceu o seu governo na década de 20 na Itália. Ele ficou 21 anos como Duce, né? E a disseminação do ódio foi muito grande. O final dele foi muito triste, ele foi fuzilado e foi destroçado, linchado em praça pública quando tentava fugir para a Suíça. Já tinha perdido a Segunda Guerra Mundial. Em 3 dias, na sua busca e captura, morreram 300 mil homens italianos. Tá? Uma triste história da Segunda Guerra Mundial. E aí o Abraham Weintraub diz que ele agradece primeiro por ter sido convidado pelo Movimento Brasil Conservador, né? E aí ele fala das estruturas de esquerda que foram criadas na Constituição de 1988. Né? A Constituição de 1988 não foi assinada, inclusive, pela esquerda, porque achava uma Constituição burguesa. Foi um avanço democrático, a Constituição de 1988, mas ela tem muito espaço para a burguesia. Tá? Ela dá muito espaço, porque o direito de ir e vir é um direito. Por exemplo, eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho o direito de ir a Paris, mas eu não tenho capital financeiro. Tenho o direito de ir e vir, mas o meu direito de ir e vir é até a página 2. Meu lar é inviolável. É inviolável num lar no Morumbi, nos Jardins, né, no Jardim Europa, mas em Paraisópolis ele já não é tão inviolável assim. Tá? Então a Constituição é dúbia e ela é burguesa. Tá? Ela foi construída por um colégio eleitoral de pessoas que representavam a classe dominante, não a classe dominada. Tá? Isso que fique bem claro. A Constituição ela poderia ser muito melhor do que ela é, mas ela é um avanço democrático que havia sido tirado pela ditadura de 1964. Tá? E aí ele fala dos oligopólios e monopólios. Para gente que não sabe, né, às vezes ele fala nem ele fala o que ele não sabe. Um oligopólio é um determinado segmento da elite, da burguesia, que domina determinado campo econômico. Por exemplo, nos Estados Unidos teve um ataque aos oligopólios do petróleo no princípio do século XX, porque se criou a lei antitrust, né? Para que se não criasse um oligopólio para dominar um campo da economia, que no Brasil, por exemplo, tem, né? Oligopólios bancários. Por exemplo, nós temos só 6 bancos. Nos Estados Unidos você tem mais de 10 mil bancos, né? Para se evitar se criar o oligopólio. Ele fala dos monopólios também. O que é o monopólio? O monopólio é um determinado segmento econômico que domina sem ter competição. Por exemplo, a energia elétrica em São Paulo é dominada esqueci o nome agora, a indústria, a empresa, ela domina, né, várias partes da matriz energética de São Paulo, é dominada só por uma empresa, é um monopólio, tá? E o Paulo Guedes é favorável a isso, né? E ele está criticando que foram criados monopólios e oligopólios. Isso já tinha desde a ditadura militar, e o Paulo Guedes é favorável a isso, monopólios e oligopólios. Tanto que ele vendeu essa semana passada a carteira de créditos do Banco do Brasil, que valia 3 bilhões, por 300 milhões de reais, né? 10% do valor. Né? E ele é a favor da privatização. A privatização geral, ela gera monopólios e oligopólios, com certeza, tá? Na mão da iniciativa privada. E aí ele está falando de uma coisa que ele nem sabe, né? E dizendo que foi a esquerda que criou, quando na verdade quem criou, né, quem cria isso é o neoliberalismo, né? Do qual ele faz parte de governo. Ele é tão louco, a teoria da conspiração dele é tão louca que ele não sabe o que fala. Eu vou deixar o vídeo para vocês verem, tá? E aí ele fala, né,
que a Constituição criou concepções de esquerda. Imagine, a Constituição é extremamente burguesa, né? Ela criou Constituição de burguesa, corrupção no país, como se não tivesse corrupção na ditadura militar. Todo momento da história do Brasil houve corrupção, tá? Desde do primeiro governador geral desde Tomé de Souza, das capitanias hereditárias, até o Brasil atual, né? A velha república, a nova república, império, tudo houve corrupção, concessão de privilégios, né? Por exemplo, os grandes ruralistas se criaram na monarquia ainda, né? E prevalece até os dias de hoje. Há corrupção para a reforma agrária não acontecer, há corrupção em todo lugar, em todo governo, tá? E não, o governo, eles entram em devaneios e acreditam que depois de 88 só veio o governo de esquerdas, né? Fernando Collor era de esquerda, por acaso? Itamar Franco era de esquerda, Fernando Henrique era de esquerda, né? A esquerda ficou 13 anos e eles não aguentaram deixar a esquerda porque sabiam que depois da Dilma iria vir Lula, depois de Lula iria vir outro governo, porque o povo estava achando bom, porque o país estava crescendo e estava melhorando a condição social dos mais pobres. Esse governo iria ficar 100 anos no poder. Então, para se tirar, se dá um golpe, tá? Isso que está dito na radiografia do golpe, que ele não leu, porque a direita é clássica, ele não lê. Radiografia do golpe do professor Gessé Souza, ele fala isso, né? Que o golpe já foi preparado desde 2013, né? Com aquelas jornadas daquela molecada pedindo passe livre. Ali a Globo redirecionou para acionar a burguesia brasileira para que a burguesia tirasse, né, do poder, né, o governo que estava levando muito pobre para a universidade, ameaçando o espaço da burguesia, da classe média que tem o espaço meritocrático do diploma, né, estava ameaçando o espaço dela, e a burguesia determinou, ó, derrube logo, porque senão vocês vão ficar sem espaço, ou o espaço vai se tornar muito competitivo. E eles foram com o discurso da falsa moral de corrupção, que depois Michel Temer, ninguém saiu na rua. Por quê? Já tinha realizado o sonho. Iria destruir um projeto de Estado, de governo, né, de melhorar as condições sociais da classe trabalhadora e da ralé brasileira, tá? E aí ele fala do crescimento baixo. O Brasil, quando saiu da ditadura, o Brasil estava em frangalhos. Teve que ser decretada a moratória. Não houve crescimento. O crescimento baixo é típico do neoliberalismo. Por quê? Você privatiza, você retira leis, você reduz salário da classe trabalhadora. Se você reduz salário, você reduz poder aquisitivo, você reduz poder de compra. A classe trabalhadora não tem dinheiro, a classe trabalhadora não tendo dinheiro, ela não compra no comércio, o comércio demite, também não compra da indústria, a indústria demite, cria um ciclo vicioso, né, onde o dinheiro fica aplicado no rentismo e gera um bolsão de miseráveis, que é a contradição do neoliberalismo, que não faz o país crescer para os mais pobres, não divide renda, faz crescer para os mais ricos e só para a alta burguesia. A classe média também entra em fase de sofrimento, porque eles vão tirar direitos para acumular mais riqueza ainda, tá? Baixos indicadores sociais. Nossa, a ditadura militar, quando saiu, o Brasil era considerado um dos países com o maior número de banguelos do mundo, né? Era o país dos banguelos, o paraíso dos dentistas, porque na época da ditadura militar, nem na escola você tinha dentista, coisa que hoje o SUS garante, né? O socorro dentário, né? Em quase todo o processo de socorro dentário, nós não tínhamos naquela época, né? Baixos indicadores sociais. O Brasil vem crescendo no índice de Gini, né, que é o índice que mede, o coeficiente de Gini que mede o crescimento, a diminuição das desigualdades. O Brasil vem aumentando desde a redemocratização, principalmente da questão da educação, quando se criou o Fundeb no programa Fernando Henrique Cardoso e se ampliou para o Fundef com o governo Lula, que a educação hoje está chegando, o fundo ele provém a educação do 0 aos 17 anos de idade, tá? Isso não tinha na ditadura militar, a educação foi deixada de lado, tanto que em 64 o número de analfabetos era 39% e em 85, 21 anos depois, era de 33%, só avançou 6% porque o governo militar não tinha objetivo de dar educação de qualidade
e muito menos melhorar as condições sociais da classe trabalhadora que vivia na extrema miséria, dar-se-á as passeatas, né, do ex-presidente Lula em Santo André, uma mobilização das montadoras ali, a greve da Vila Euclides, né, se dá justamente porque a classe trabalhadora está passando fome e o índice de inflação é galopante. Tanto que quando o Brasil sai da ditadura, o governo Sarney tem que decretar moratória porque não tem condições de pagar os juros da dívida, a dívida pública internacional que a ditadura militar havia contraído no milagre econômico. Violência. Violência, a Rota 66, a história da polícia que mata, eu vou deixar na minha bibliografia. A violência existia e era contra pobres, só que os meios de comunicação não podiam divulgar porque existia a censura, né? Mas a violência sempre existiu, principalmente contra os pobres e principalmente contra os pobres negros de periferia. A polícia matava sistematicamente, como mata hoje, até hoje. Isso não passou, né? É um racismo, né, escondido no meio da sociedade e muita gente não admite, e essa problemática de não admitir é que permite que o racismo continue, tá? Ele fala que a Constituição criou uma estrutura para esquerdismo, né? Nunca, né? As universidades não formam esquerda. Se o Brasil fosse esquerdista, Jair Bolsonaro não tinha sido presidente, né? Não tinha sido eleito. Aí ele fala que a ideologia é de esquerda, os oligopólios e monopólios dominam, e aí ele vai dizer até que banqueiro é de esquerda. Banqueiro é dono de meio de produção, ele está pouco preocupado. Nesse livro, A Radiografia do Golpe, um dos momentos em que a Dilma é cotada para cair é justamente quando ela começa a mexer com os juros do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal em relação aos juros do cartão de crédito, cheque especial, para tentar fazer os bancos particulares baixarem. Ela está mexendo com o rentismo, e o rentismo vai entrar no golpe também, porque ela está mexendo com a lucratividade das famílias mais ricas do país, que é uma elite burguesa minoritária que manda na alta classe média e que põe a classe média, o restante da classe média, como idiotizados. Oligopólios dos bancos, né? Aí diz que a Constituição cria os oligopólios que sempre existiram, né? O rentismo dos bancos que sempre existiu, né? E do ruralismo. O ruralismo esse governo apoia. Um governo que apoia desmatamento é um governo que apoia o ruralismo. O desmatamento só se dá para quê? O ruralista, né, devastar florestas para se criar o agronegócio, né, a indústria da pecuária ou a indústria da soja, justamente para vender para o comércio exterior, que não gera riqueza nenhuma para o Brasil e não gera emprego, porque é muito pouco emprego no agronegócio gerado. Tá? Só gera prejuízos ambientais, passivos ambientais e imposições econômicas do mundo inteiro pela devastação da floresta amazônica, que é considerada um patrimônio da humanidade. A esquerda é contra a ciência. A ciência sempre apoiou, a esquerda sempre apoiou a ciência. Quem não apoia a ciência é o campo conservador, né? O campo conservador que não permite uso de células-troncos em pesquisas, né, de embriões esquecidos há décadas em núcleos de guarda desses óvulos, né, fecundados, né, que poderiam ser usados para pesquisa de célula-tronco. O conservadorismo não permite isso, o conservadorismo não permite o aborto, e aí a classe alta e a classe média fazem aborto, né, em altas clínicas, e a menina pobre negra de favela morre, né, quando vai fazer um aborto clandestino, né? Então o aborto deveria ser a política de Estado, não a política de governo, né, uma política de Estado. Por quê? Porque a mulher que tem que ter o direito de julgar se quer ou não ter o filho, não é meia dúzia de pastores e padres que têm o direito de falar que a mulher tem que fazer ou não fazer com o corpo dela, tá? Até porque, né, eles são homens, a maioria homens, e o patriarcado diz para eles que eles têm que mandar no que a mulher tem que fazer ou não, tá?
Ele se mostra homofóbico, né? Porque ele vem com valores judaicos cristãos da Bíblia, que foi um livro que foi escrito há milênios, né? E aí era uma ideia de milênios atrás e hoje o mundo é totalmente diferente. Né? Se ele é tão conservador, que conserva os valores daquela época. Não mentir, por exemplo, que está no pecado capital. Né? Não mentir, porque ele é mentiroso. Ou se ele não é mentiroso, ele é totalmente idiotizado. Né? Porque o que ele fala não dá para aguentar. 20 minutos dele falando, você fica doente. Né? Aí ele fala de novo que os banqueiros brasileiros são de esquerda. Né? Nunca vi donos de meio de produção, de exploração de pobre ser de esquerda. Banqueiro é extrema-direita neoliberal. Né? Trabalha para esfolar a classe trabalhadora. E, portanto, ele não é de esquerda. Né? E aí diz que o banqueiro é de esquerda e corrupto. Né? Banqueiro é corrupto, agora de esquerda não. Né? E a classe média, ele fala da classe média e o livre mercado. Classe média não tem nada a ganhar com o livre mercado. O livre mercado quem ganha são os detentores de meio de produção, e isso eu falo em um outro vídeo, né? Mas, sinceramente, a gente tem que ter paciência. Eu vou deixar o link para vocês para escutar Abraham Weintraub e suas palestras. Só idiotas para pagarem para assistir um idiota falando como ele, ok? Essa foi a minha participação, até a próxima.